Chama-se Bruno Cadorré, é mestre-geral da Ordem dos Pregadores. Em Portugal, visitou todos os conventos dos dominicanos. A medicina foi uma primeira opção profissional. Depois, Bruno Cadorré quis deixar de ser médico para ser pregador. Decidiu seguir a forma de viver de São Domingos, que fundou uma congregação religiosa para anunciar o Evangelho. Para a pregação. Atualmente é o seu responsável internacional e por isso visitou Portugal, onde se encontrou com todos os que comprovam a atualidade do carisma fundado da Ordem de São Domingos. A Ordem e a sua missão têm uma atualidade muito importante. A Ordem foi fundada para a evangelização, para fazer com que o Evangelho seja uma boa nova, para o dar a conhecer como uma boa nova. Foi fundada para o fazer através de um sinal especial, o sinal da amizade com o mundo, com as pessoas. Isso é muito atual. Em Portugal, cerca de 3 dezenas de frades dominicanos concretizam esta missão. Não apenas entre eles, mas com todos os que fazem parte da família dominicana. O mais importante para mim é ver frades orantes, não apenas os frades, porque a família dominicana está muito presente em Portugal, também hoje. As irmãs, os leigos dominicanos. Quando se fala da Ordem dos Pregadores, é preciso falar de toda a família de São Domingos, que é mais numerosa do que os frades. Frei José Nunes é o responsável pela província dominicana em Portugal, que olha estes momentos como uma ocasião de encontrar novos dinamismos para concretizar projetos de pregação. É verdade que quando o mestre da Ordem vem, ou quando temos encontros internacionais, em que nos apercebemos de como é que dominicanos noutros lugares fazem a pregação, a gente aprende muita coisa. Sei lá, para dar um exemplo muito simples, mas há uns dominicanos na Bélgica, por exemplo, que têm uma capelania, portanto uma assistência universitária, e grande parte da pregação deles é num pub, é num bar, não é? Montaram um bar, eles tiram cerveja à pressão, andam no meio dos estudantes e conversam. E é a maneira deles pregarem, não é? Bem, isto é interessante, quer dizer, há muita maneira de pregar, não é? Outros vão, sei lá, põem-se como sem-abrigos no meio de estações de comboios e falam com as pessoas e fazem lá a sua pregação na estação. A visita do responsável internacional pela Ordem dos Pregadores acontece no contexto das comemorações dos 50 anos da restauração da província portuguesa dos dominicanos. Nós este ano fizemos 50 anos da restauração da província. Em 1834 fomos expulsos como ordem religiosa, nós e todas. Depois, em finais do século XIX, princípios do século XX, começaram a aparecer de novo as ordens religiosas em Portugal. A nossa começou a aparecer através de certas pessoas em inícios do século XX, certos frades que apareceram por aí, mas andavam um pouco dispersos. Alguns vinham do estrangeiro, depois começou a aparecer um ou outro português, até que finais da década de 40, o mestre-geral da Ordem, nessa altura, pediu aos dominicanos do Canadá que viessem com uma boa equipa, sólida, para Portugal e restaurassem cá a província. Em 1962, restauraram a província portuguesa, cujas comemorações agora aconteceram não apenas para estudar a história de como tudo aconteceu, mas para perceber como hoje deve ser a missão dos dominicanos em Portugal. Problemáticas que estiveram em análise num congresso cujas atas agora foram apresentadas. Olhamos para o que nestes últimos 50 anos, desde que a província foi restaurada, o que é que temos feito, o que é que os dominicanos têm feito em Portugal. E lançamos ainda algumas perspectivas de futuro. Portanto, é um livro com, não sei, umas 15 intervenções, que foram as várias intervenções do colóquio, que pensam um bocadinho na história do passado e do presente, mas a pensar, de facto, no futuro da presença dos dominicanos em Portugal. Futuro que, mais do que projetos específicos, procura cumprir opções fundamentais.
Cumpram ou não, os partidos políticos têm certas ideias, certos pontos que fazem parte do seu programa. Nós não temos propriamente isso. É verdade, nós temos uma opção, nós dominicanos portugueses, temos uma opção importante, que é de fazer a pregação, sobretudo, a pessoas adultos, uma catequese de adultos, uma pregação fundamentada na Bíblia, na teologia, pelo estudo, e muito em diálogo com a cultura. Portanto, é isso que a gente pensa fazer e quer fazer. Opções a concretizar em novos projetos que podem passar pela presença em novas localidades de Portugal ou pela abertura de novas missões além fronteiras. E em conversa com os jornalistas, Bruno Cadorré disse que tem uma forma específica de definir a pregação. Uma história de amizade com qualquer pessoa. Anunciar o Evangelho, pregar, é um desafio para todos os batizados, para todos os cristãos. Os que fazem parte da congregação fundada por São Domingos assumem essa prioridade e procuram a melhor forma de a concretizar em cada tempo. Para Frei Bruno Cadorré, responsável internacional pela Ordem dos Pregadores, a amizade com o destinatário da mensagem é a condição essencial para o sucesso da pregação. O defeito do pregador é dizer primeiro que o mundo não está bem, para depois apresentar o que tem a dizer. Cristo veio ao mundo como Ele é, e Deus ama o mundo como Ele é. E é neste mundo que Cristo quer ser recebido. O desafio da Igreja, dos pregadores, é primeiro amar o mundo e escutá-lo, e identificar nesse mundo que Deus está presente, que Deus trabalha. Eu penso que o mundo de hoje não é fútil e superficial. Penso que o mundo de hoje é também um mundo criativo. Pregar, anunciar o Evangelho é sempre dar a conhecer uma pessoa, Jesus Cristo. Jesus, para os cristãos, é o nosso melhor amigo. E não devemos apresentar a qualquer pessoa por ela ter necessidade de um amigo, mas porque eu fico contente por partilhar a minha amizade com ele. Creio que temos de abandonar um discurso muito crítico, que é uma maneira de dizer que o mundo tem necessidade de ouvir o que temos para lhe dizer. O mundo tem necessidade, antes de tudo, da amizade. Nós pensamos que o mundo ficará feliz por encontrar o amigo que é o nosso melhor amigo. Não porque tenha necessidade, mas porque ficará contente. Na atualidade, a pregação passa também pela comunicação social. Um novo mundo mais do que um conjunto de meios. Eles são importantes para a pregação, não porque sejam meios técnicos, mas porque constroem um mundo. E a pregação dirige-se também a esse mundo, para dar a conhecer Jesus. Esse mundo é o mundo a explorar, a descobrir. O mundo no qual é preciso pregar. Não o mundo pelo qual se prega, mas no qual se prega. Um novo mundo onde acontecem relações entre pessoas e onde é necessário, por isso, propor a pessoa de Jesus Cristo. Mas numa comunicação para maiorias, Frei Bruno Cadorré afirma que é necessário enfrentar uma questão raramente assumida, a necessidade de não excluir ninguém. Há muita gente, mulheres, homens, jovens, crianças, que têm a impressão que ninguém comunica com eles, que ninguém pensa que a sua palavra é importante para dizer o que é o mundo. Que personne ne pense que leur parole est importante pour dire ce que sera le monde. Et donc, na medida em que utilizamos o desenvolvimento dos meios técnicos da comunicação social, devemos ter presente que é necessário reforçar a qualidade da comunicação com todos, sem exclusivos e sem exclusão. La qualité de la communication avec tous, sans exclusive et sans exclusion. Um desafio que os cerca de 6.000 dominicanos espalhados por todo o mundo também querem enfrentar. Na concretização da pregação que desenvolvem, querem dar prioridade à apresentação de uma pessoa, Jesus Cristo, mais do que à apresentação de um quadro de valores. A isso os desafiou o responsável internacional de visita à província portuguesa dos dominicanos.